E aí, gente, como eu tinha prometido para vocês, uma aula sobre osmose em células vegetais para fazermos aqui algumas relações matemáticas. Então, uma aula que aprofunda um pouquinho o assunto, traz algo mais detalhado, tá? Mas é importante, naturalmente, que você veja essa aula. Lembra que na nossa aula de citologia, de introdução, falamos em membrana plasmática, características da membrana e fisiologia da membrana. E eu mencionei a osmose, mostrei um exemplo aqui, com osmose em células animais, especificamente em hemácias. Seguiremos o mesmo padrão daquela aula, tá? A mesma ideia que nós temos variações de tipos de meios. Essas variações apresentadas pelas concentrações do meio extracelular e do meio intracelular estarão naturalmente direcionadas, relacionadas ao fluxo de água. Só que nessa aula de hoje a gente vai falar apenas dessa questão osmótica em células vegetais, que nós vamos perceber que apresentam algumas variáveis aí interessantes. Então, para a gente iniciar, vamos pegar o seguinte, olha só. Primeiro vamos esboçar aqui os tipos de meios. Osmose em células vegetais, olha lá. Vamos trabalhar aqui com os tipos de meios. E vamos lembrar alguns fatores relacionados à célula vegetal. O principal fator que vai diferenciar uma célula vegetal de uma célula animal é a presença de parede celular como envoltório externo. Beleza? Então, vê bem. Eu tenho aqui três meios. Com três soluções, que eu vou chamar de meio isotônico, hipotônico e hipertônico. Então, como é que eu vou observar o comportamento da água nas células vegetais uma vez que ela apresenta parede celular? A parede celular ela não irá impedir até certo ponto a entrada de água na célula. Então, por exemplo, se uma célula vegetal é colocada em um meio com a mesma concentração que a célula apresenta, nós estamos falando aí meios com mesma concentração, meios isotônicos. Então, na célula vegetal, olha para cá, eu tenho a parede celular, celulósica, que confere à célula uma certa resistência. Temos no interior da célula um vacúolo, olha só. E esse vacúolo que aparece no interior da célula, ele tem uma concentração. A concentração que aparece no interior do vacúolo, vou representar assim, ó. É uma concentração relativamente semelhante à concentração do meio. Então, dentro dessa condição, concentrações semelhantes, concentração do vacúolo e concentração do meio semelhantes, a água entra e sai na mesma proporção. Se a água entra e sai na mesma proporção, eu não tenho alteração do volume celular. Então, o volume se mantém constante. Beleza? Se uma célula é colocada em um meio hipotônico, olha só, o meio é menos concentrado. A célula tem uma concentração no vacúolo interna maior do que o meio. Se a célula tem uma concentração maior do que o meio, ela tende a atrair água. E se ela atrai água para o vacúolo, ela tende a aumentar o volume. Porém, diferente das células animais, ela não estoura, porque ela apresenta parede celular. Então, a gente percebe o seguinte. Percebe que a célula ficou bem inchadinha. Olha só. O vacúolo, por ter uma
concentração maior, o vacúolo é hipertônico em relação ao meio, que é hipotônico. O que é que vai acontecer? A água vai entrar em abundância, levando ao aumento do volume, porém essa célula não estoura por conta da parede celular que dá resistência a ela, beleza? E se nós pusermos uma célula em solução hipertônica, se a solução é mais concentrada, a célula vai perder água para o meio. Ela vai perder água para o meio, retraindo assim o seu volume. Então nós teremos o seguinte: vai ocorrer isso aqui, ó. Uma retração do volume. Porque o vacúolo tem uma concentração menor do que o meio é hipertônico. Olha o sentido aí do vetor, a água está saindo. A água entra e sai na mesma proporção, ISO igual. A água entra em meio hipotônico, sendo a célula naturalmente hipertônica, e se o meio é hipertônico, a célula hipotônica ela vai perder água para o meio. Essa relação de entrada e saída de água ela pode ser estabelecida por meio de uma relação matemática. Olha só. DPD é o que nós chamamos de déficit de pressão de difusão. Déficit de pressão de difusão. Isso vai estar no slide no finalzinho da aula, para você pegar esses pontos aí com detalhes, tá? Então presta bem atenção para a gente analisar isso aqui e você saber aplicar essa equação em cada uma das variáveis. Vê só. DPD, que é o déficit de pressão de difusão, é igual a PO, que é a pressão osmótica, menos PT, que é a pressão de turgor. Presta bem atenção para isso. Olha só. Déficit de pressão de difusão está relacionado à entrada e saída de água da célula. Essa entrada e saída de água se dará por uma diferença entre pressão osmótica. Quem é que exerce pressão osmótica aí? É a pressão do vacúolo. O vacúolo tem uma concentração interna que determina essa pressão osmótica. Se a água vai entrar ou se a água vai sair. E PT é pressão de turgor. Pressão de turgor é a pressão da parede celular. Então, PO você vai ligar ao vacúolo. PO você liga ao vacúolo e PT você liga à parede celular. Beleza? Então, vamos analisando isso aqui comigo. Vê bem. Como é que seria o DPD de uma célula que é colocada em meio isotônico? PO, pressão osmótica, está relacionada ao vacúolo. Se você observar aqui, a quantidade de água que entra é a mesma que sai. Os vetores aí apresentam-se iguais. Então, a água que entra é a mesma que sai. Se a gente não tem diferença da água entre entrada e saída, a gente tem vetores que se anulam. Então, nossa PO nessa condição vai ser zero. Porque a quantidade de água que entra é a mesma que sai, não estabelecendo diferença. Se não tem diferença, PO é zero. Se a célula não tem alteração do seu volume, a parede não irá exercer pressão sobre a célula. Então, não tem pressão de turgor. Pressão de turgor é a pressão que a parede exerce sobre a célula. Então, nessa condição, PT é zero. Se o DPD, PO é zero e PT é zero, DPD também será zero. Então, células colocadas em meio isotônico, o DPD é zero. Vamos analisar agora aqui, ó. Se a célula for colocada em um meio hipotônico, como é que vai ser o DPD? Vamos analisar. PO e PT. Peraí, tem PO? Tem. E tem um PO elevado. Ó, vai puxando água. Então o PO vai ser elevado.
elevado PO. O vacúolo está puxando água. Está puxando água, está entrando água. E à medida que a água vai entrando, a célula vai aumentando o volume. E a pressão da parede começa a segurar a célula para que a célula não estoure. Então ela também vai ter um elevado PT. PO alto, PT alto, vai chegar um momento que ela atraiu tanta água, que ela puxou tanta água, e a parede vai dizer, não, não entra mais água, porque senão ela vai estourar, a parede segura. Nesse momento, a gente vai ter um PO alto, PT alto, os dois se igualam. PO é igual a PT. Se PO se iguala ao PT, se PO é igual a PT, DPD vai ser zero. Veja que eu tenho zero aqui, porque ambos são zero. Eu tenho zero aqui porque ambos são elevados se igualando. Então nós temos essa representação matemática. E, trazendo para cá o último ponto, como é que seria o DPD em uma solução hipertônica? Tem PO? Tem. A pressão osmótica representa essa diferença de água que está entrando e saindo. Então, a água está saindo. Tem PO? Tem. Tem PO. Então, tem PO, representando aí a saída de água, mais PT, ó, PT, que é a pressão da parede, vai ser zero. Porque se a célula não está aumentando o volume, pelo contrário, ela está diminuindo o volume, ela não terá força da parede sobre a célula. Então a parede não exercerá pressão sobre a célula, sendo PT zero. Se eu tenho PO, mas eu não tenho PT, o DPD vai ser igual a PO. Beleza? Nessa condição, onde a célula aumenta o volume, a gente diz que ela está túrgida, daí pressão de turgor. Aqui ela está flácida. Aqui ela está flácida, ó. Flácida. Aqui ela estará flácida. Aqui ela estará túrgida. Ó. E ali ela está plasmolizada. Olha lá. Plasmolizada. Beleza? Então, a gente tem aqui um resumão de osmose em células vegetais. A gente vai dar uma olhada agora nos nossos slides, tá? Onde eu faço um resuminho teórico, bem direto, bem objetivo com relação a isso. Inclusive eu coloco imagem bem discreta mostrando aí esse comportamento, beleza? Espero que você tenha compreendido isso aqui de uma maneira bem fácil, bem prática, tá? E aí nós passaremos agora para as nossas imagens. Vamos para a tela. Olha só. Nós temos aí citologia, né? O nosso conteúdo, osmose em células vegetais. As relações hídricas na célula vegetal. Chamaremos de PO a pressão osmótica, que está relacionada ao vacúolo. E de PT a pressão de turgescência ou de turgor. Assim, teremos que DPD igual a PO menos PT. Onde DPD é o déficit de pressão de difusão de água, que está relacionado aí, ó, à pressão osmótica e à pressão de turgor. Então, vê bem. Quando eu ponho uma célula em meio hipotônico, ó, há diferença de pressão osmótica entre os meios intracelular e a pressão osmótica é maior que zero. Porque se eu ponho uma célula em meio hipotônico, ó, o que é que acontece? A célula absorve água, seu volume aumenta e a membrana plasmática começa a distender a parede, ela começa a empurrar a parede, que passa a oferecer resistência à entrada de água. Então, essa resistência que a parede passa a oferecer é o que nós vamos chamar de pressão de turgor. Ao mesmo tempo, a entrada de água dilui o vacúolo, o suco vacuolar, diminuindo a pressão osmótica. Ó, a água continua entrando na célula até que a parede celular atinja a distensão máxima, impedindo que o volume aumente mais. Nessa situação, a PO se iguala a PT. E a entrada e a célula entra em equilíbrio osmótico com o meio. Nessa situação, a célula está túrgida. Olha aí. Como a pressão de turgescência PT se igualou com a pressão osmótica, temos que PO igual a PT. E DPD igual a PO menos PT, portanto, DPD é igual a zero. A célula está túrgida. Olha aí.
Temos aí a imagem, a célula aumentou o seu volume, não estoura por conta da parede. E aí temos célula em meio isotônico. Quando a célula está em meio isotônico, em relação ao sulco vacuolar, sempre relacionando ao vacúolo, a parede não oferece resistência à entrada de água. Por quê? Pois ela não está sendo distendida, porque a quantidade de água que entra é a mesma que sai. Portanto, a pressão de turgescência é igual a zero, PT é zero. Mas como as concentrações de partículas dentro e fora são iguais, pois o meio é isotônico, a pressão osmótica também é igual a zero. Não tem alteração do volume. Então temos dPd igual a PO menos PT, mas como PT é zero e PO é zero, dPd será zero. Nessa circunstância, a célula está flácida, como eu disse para vocês. Ó, não tem alteração do volume. E aí, gente, nós temos célula em meio hipertônico, quando a célula é colocada em solução hipertônica, em relação ao suco vacuolar, perde água por osmose e se retrai, deslocando a membrana da parede celular. Como não há contato de parede celular com a membrana plasmática, ela não exerce pressão de turgescência. Logo, PT vai ser zero. Olha aí. Nesse caso, dPd é igual a PO menos PT, mas PT é zero. Logo, dPd será igual a PO. Diz que a célula está plasmolizada. Maravilha. Olha aí. Caso ela seja colocada novamente em um meio hipotônico, ela receberá água e o fenômeno será inverso, que nós chamaremos de desplasmólise. Tá aí a imagem, tá? E, gente, uma observaçãozinha para a gente finalizar. Célula exposta, ela em contato com o ar. Quando uma célula fica exposta ao ar, perde água por evaporação e se retrai. Veja que ela não está numa solução, ela está exposta ao ar. Nesse caso, o retraimento é acompanhado pela parede celular. A célula está dessecada, vê que é diferente de plasmolizada. Plasmolizada é em solução, aí ela está exposta ao ar. Retraída, a parede celular não dificulta a entrada de água, mas pelo contrário, a auxilia funcionando como uma bomba de sucção. Na célula dessecada, a pressão de turgescência se dá a favor da entrada de água. Portanto, o dPd vai ser igual a PO mais PT, onde a pressão de turgor vai favorecer a entrada de água na célula, beleza? Então, gente, com isso aí, fechamos essa nossa aula de osmose em células vegetais, tá? Uma aula curta, direta, objetiva e que dá para você fazer uma relaçãozinha matemática bem interessante e desenvolver um raciocínio para que você possa compreender esse processo osmótico em células vegetais. Então, espero que tenha ficado bem fácil e até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e bons estudos!